Boa noite. Em grande expediente, vereador Gleison propõe criação de centro de treinamento para atletas da cidade. Porque muitas vezes hoje eles não têm uma estrutura, não têm um espaço físico adequado para realmente desempenhar o seu treinamento esportivo. Vereador Leandro Rosso sugere instalação de academia ao ar livre na Vila Nova. Os fins de semana, toda a comunidade da região usando o espaço público lá da vila. Então a gente propôs essa academia ao ar livre para proporcionar, bem-estar, lazer a toda aquela comunidade. Em pedido de providência, PMDBista pede cercamento do Parque da Gari. Acredito que é para a segurança das pessoas que frequentam ali e também para preservar o patrimônio público. Possível reforma da Previdência é discutida em sessão plenária e os vereadores repudiam as mudanças na lei. É uma PEC que mexe com o direito do trabalhador brasileiro, que extingue a aposentadoria dos professores, entre tantos outros absurdos que tem nessa PEC. O vereador Gleison Consalter foi orador do grande expediente da primeira plenária da semana. Na tribuna, ele destacou alguns anseios para a área do esporte. O parlamentar ressaltou que, infelizmente, muitos atletas não dispõem de recursos para as competições. Sendo assim, cobrou do poder público mais incentivo ao esporte local. Como educador físico, podem passar quantas legislaturas forem, mas eu sempre vou cobrar, sempre vou pedir um incentivo a mais por parte do Executivo Municipal. A gente sabe que nós temos diversas modalidades esportivas na nossa cidade, não somente as amadoras, mas também atletas de alto rendimento que levam o nome da nossa cidade para diversos lugares, em várias competições, e muitas vezes esses mesmos atletas sofrem com a falta de patrocínio, muitas vezes eles são patrocinados por empresas privadas, mas realmente uma cidade com o porte de Passo Fundo eu acho que merece uma atenção maior. O vereador Gleison disse que seu gabinete acompanha os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Esportes. Ele também indicou novas ações, como, por exemplo, a ampliação das corridas de rua, que deverão contemplar também o público infantil. A gente tem conversado com o secretário de esporte, o professor Giba, e até o momento ainda não fomos atendidos essa nossa demanda. O que seria ela? Seria promover juntamente, no mesmo dia dessas corridas de rua, para os atletas adultos, uma corrida Kids, que seria a corrida infantil para as nossas crianças, obviamente dentro do calendário das corridas de rua municipais. Não custa nada para o executivo, é o mesmo dia das etapas dos adultos, então demoraria uns 10 a 15 minutos, um pouquinho mais que fosse, mas realmente destacar e chamar atenção, porque as crianças, vocês sabem, não apenas gostam de futebol ou de praticar um outro esporte, mas as corridas de rua, tanto para a gente grande quanto para as nossas crianças, estão se destacando cada vez mais. Vários atletas vêm de outros municípios participar aqui. Então nós podemos dar esse exemplo também, encaminhando logo desde pequenininho, aquela criança, 4, 5 aninhos, para poder participar, um ânimo a mais, um incentivo ao esporte e também um momento de lazer e entretenimento com os pais. Outra proposta é a construção de um centro de treinamento para esportistas da cidade. Para isso, ele sugere que o município firme uma parceria com a Universidade de Passo Fundo. Sem sombra de dúvida, iria ajudar e muito nossos atletas locais aqui da nossa cidade. Porque muitas vezes hoje eles não têm uma estrutura, não têm um espaço físico adequado para realmente desempenhar o seu treinamento desportivo. O que acontece? Muitos acabam usando as avenidas principais da nossa cidade, no meio dos veículos, no meio dos ciclistas, dos pedestres, então posteriormente, já aconteceu alguns casos, vai acontecer alguns acidentes. Isso a gente não tem como não prever. Então essa é a nossa ideia de conversar, de repente, até com o próprio reitor da UPF, que disponibiliza de uma estrutura muito ampla, adequada, para que esses nossos atletas, principalmente esses que estão levando o nome da nossa cidade, possam usar aquele espaço como treinamento. Tem toda uma estrutura, tem academia, tem o campo, tem a pista atlética, que é realmente o que eles precisam para desempenhar as suas funções, que certamente o índice será muito mais elevado, eles terão vários benefícios e vão novamente cada vez mais mostrar o valor da cidade de Passo Fundo, que tem realmente um centro de treinamento
profissional para esses atletas que vão continuar certamente levando o nome da nossa cidade. O vereador Leandro Rosso acaba de protocolar no Legislativo um documento onde indica a necessidade de instalação de uma academia ao ar livre na Vila Nova. Conforme a justificativa do parlamentar, os moradores daquela região carecem de um espaço adequado para as atividades físicas. Essa indicação chegou até nós pelo líder comunitário Antônio, que é um morador lá do bairro, né, um defensor da Praça Vila Nova. E é notório, Ana, lá você vê os fins de semana toda a comunidade da região usando o espaço público lá da vila. Então a gente propôs essa academia ao ar livre para proporcionar, né, bem-estar, lazer a toda aquela comunidade. Pois eu tive também o fim de semana lá conversando com os moradores, eles aprovaram a ideia e a gente fez a sugestão e durante os próximos dias estaremos junto ao executivo, né, para a realização dessa obra e levando melhorias a todos os moradores da Vila Nova, né? Antes de ser eleito, o vereador Leandro Rosso atuou como coordenador do programa Bairro a Bairro e por isso conhece de perto as necessidades da população. Segundo ele, investimentos públicos nos espaços de lazer estão entre os principais pedidos feitos ao Executivo. Sendo assim, incentiva a expansão de academias ao ar livre para pontos estratégicos do município. A Academia ao Ar Livre foi uma marca da administração anterior, a do Luciano, né? Se nós vermos, junto com o Bairro a Bairro, as solicitações que tinham dos presidentes de bairros, das entidades e da comunidade era impressionante. E o melhor, é um espaço público, né? São atividades realizadas lá, onde a comunidade vem usufruindo, vem aproveitando. Ou seja, é um projeto que deu certo. Cabe a nós agora, vereadores, que estamos próximos da comunidade, ampliá-lo, né? Levando bem-estar, né, a todos os moradores da cidade de Passo Fundo. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do projeto de lei que estabelece normas de segurança para o funcionamento de casas de espetáculos. O texto diz que locais com público superior a 500 pessoas terão que contar com sistemas de alarme e combate a incêndios, saída de emergência e sinalização adequada. A iniciativa também prevê equipamentos para gravação de imagens e a presença de seguranças. Em eventos com público superior a 1.500 pessoas, será necessária ainda a instalação de aparelhos de raio-x. O prazo para os estabelecimentos se adequarem é de 1 ano após a sanção presidencial. E depois do intervalo, a opinião dos vereadores sobre a possibilidade de reforma na Previdência Social. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. O lote de restituição do imposto de renda referente aos exercícios de 2008 a 2016 já está disponível para consulta. O crédito bancário para mais de 155 mil contribuintes será feito no dia 15 deste mês, totalizando cerca de 280 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. O valor ficará disponível no banco durante 1 ano.
Até o momento foram protocolados pelos vereadores da 17ª legislatura 267 pedidos de providências. Uma das solicitações é do vereador Eloy Costa. O PMDBista quer que o poder público faça o cercamento do Parque da Gari. Os detalhes com o autor. Acredito que é para a segurança das pessoas que frequentam ali e também para preservar o patrimônio público. É bom que feche esse parque, e esse parque ele é fechado de grade, tendo várias entradas e várias saídas, né, com vários portões, sendo que esses portões fecham à meia-noite e voltam a abrir às 6 horas da manhã. E eu não vejo motivo para as pessoas ficarem a partir da meia-noite ali. No meu ponto de vista, quem fica ali a partir da meia-noite realmente é para destruir ou para fazer algum tipo de agazarra. A possível reforma da Previdência vem assustando os brasileiros. A proposta do governo fixa a idade mínima de 65 anos para requerer a aposentadoria e eleva o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Por isso, os vereadores são contra as mudanças e falaram sobre o assunto em sessão plenária. Veja alguns dos discursos. Nós temos que olhar com muita atenção aquilo que está sendo proposto pelo governo federal. Não é a salvação para os recursos da Previdência. Nós não podemos sobrecarregar o trabalhador, a maior base dos trabalhadores brasileiros, com uma reforma que nós não sabemos o que vai dar. Então nós temos que ter muita atenção, muito cuidado com aquilo que está sendo proposto lá em Brasília e dizer que os noticiários de hoje já fazem uma colocação de que essa reforma não passará no Congresso porque não tem o aval das lideranças, sobretudo as lideranças partidárias que apoiam o governo Temer. Temos que ter muito cuidado. É a vida de milhares de trabalhadores, pais de família, mulheres, que está em jogo. A questão da Previdência, eu assinei e estou convicto de que nós temos que fazer uma pressão para que a mudança, vereador Beto Tozon, seja feita na Previdência, que é necessário sofrer mudanças, mas que não seja, vereador Alex. E aí que eu digo assim, ó, quando a gente fala em Dilma, fala em Temer, nós não podemos esquecer que até ontem estavam tudo abraçado, estava tudo bom e nós tivemos que aceitar. Dilma, Temer, a chapa, estavam tudo junto. Porque, na verdade, pessoal, houve mudanças na Previdência, vereador Beto, antes do Temer assumir. Só que ninguém gritou. Sabe por quê? Porque quem foi penalizado também foram as pessoas humildes. Hoje o grito é geral, e eu entendo e tem que ser, mas porque realmente nós temos que resistir a algumas mudanças, mas outras tantas são necessárias. São necessárias e são importantes. Agora, as mudanças que houveram, por exemplo, hoje, se um cidadão falecer, e a esposa que está lá trabalhando, criando seus filhos, ela não fica como pensionista pelo resto da vida. A lei já determina que ela vai ficar pensionista por 5 anos. Né? Isso aí já foi aprovado. O camarada está pagando lá, a mulher cuidando da casa, ele trabalhando, Jefferson, ele falece, a mulher fica sem receber a pensão. Agora eu pergunto se em outros profissionais, tá, muitas pessoas que recebem 20, 30, 40, 50 mil reais, e hoje com o site da transparência a gente consegue acessar, eu verifico se isso acontece. E para tratar o assunto, a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos vai promover uma audiência pública nos próximos dias. O presidente do grupo explica a motivação e convida toda a comunidade para participar. É um tema atual, é um tema polêmico, é um tema que mexe com a vida de toda a população. Então, dia 16 às 19 horas, nós convidamos assim, toda a comunidade, todas as entidades, para nós discutirmos, para nós termos consciência do que envolve toda essa reforma da Previdência. Já o vereador Luiz Miguel protocolou uma moção de repúdio contra as possíveis mudanças. Para ele, a PEC 287 atinge direitos adquiridos pelos trabalhadores e não pode ser aprovada. Ele comentou que o documento é uma forma de unir os poderes na luta contra a reforma. Eu acho que o Brasil está muito quieto e nós temos que, a nível de município, a nível de assembleias legislativas,
nós temos que fazer o nosso movimento. Eu acho que todo partido político ele tem o seu representante a nível de município, a nível de estado, e temos que fazer com que a nossa Câmara dos Deputados, o nosso Senado Federal, não aprove a PEC da Previdência, que é uma PEC que mexe com o direito do trabalhador brasileiro, que extingue a aposentadoria dos professores, entre tantos outros absurdos que tem nessa PEC. Então nós queremos fazer a nossa parte a nível de município. Eu tive a assinatura de todos os colegas vereadores dessa moção de repúdio, que estamos encaminhando aos órgãos competentes, mas também iremos falar com a nossa bancada a nível de Estado, vamos ficar em cima dos nossos deputados federais do nosso partido e levando para eles o clamor contrário da população brasileira contra essa famigerada PEC da Previdência. Os parlamentares também apoiaram a iniciativa e assinaram o documento feito pelo pedetista. Não poderia deixar de novamente elogiar a atitude do vereador Luiz Miguel com relação à moção contrária à reforma da Previdência. Vereador Luiz Miguel, lhe parabenizo porque isso demonstra que não são pequenas ações isoladas de partidos A, B ou C que se movimentam no Brasil contra essa reforma que é, sem dúvida nenhuma, extremamente danosa para a população brasileira. Vimos aqui a fala do vereador Fernando, do PSDB, a sua fala do PDT, já falei sobre esse assunto do PCdoB e tenho certeza que várias bancadas também o farão, assim como as várias bancadas assinaram o seu requerimento da moção. Então, vamos em frente nessa luta, que é uma luta do povo brasileiro. E nós encerramos o Jornal da Câmara do Dia Internacional da Mulher, desejando parabéns a todas as nossas telespectadoras. Da equipe da TV Câmara fica o desejo para que a classe feminina tenha todos os seus direitos respeitados. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.